Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje para falar sobre Soul, o novo filme da Pixar que saiu nesse Natal de 2020. Bora lá? O filme aqui dirigido pelo Pete Docter, o mesmo diretor de Divertidamente, conta a história de Joe Gardner, que é um professor de música que tem uma paixão muito grande por jazz e sonha em ser uma figura proeminente desse estilo. Um dia ele arruma uma vaga numa banda importante, mas antes de chegar na sua audição, ele acaba caindo no bueiro e morrendo. E nesse processo da vida pós-morte, ele acaba começando a refletir um pouco mais sobre a vida dele e sobre o propósito do que é importante de fato para viver. E ele faz isso na companhia da 22, que é uma alma que ainda não veio para a Terra, mas que já teve um treinamento muito grande para esse processo de vir para o nosso mundo e é muito relutante em vir porque ela não quer chegar na Terra, ela não quer viver. Pela sinopse, você pode ter percebido que é um filme que traz uma reflexão muito grande nessa coisa de vida, o que é viver, qual a importância da vida, e de fato é o grande ponto do filme. É um filme da Pixar que normalmente já trabalha com essas coisas de temas mais reflexivos nas suas entrelinhas, mas aqui isso é muito mais evidente, o que traz uma carga dramática ainda maior para o filme. A gente vê que o Joey e a 22 têm um trajeto muito importante, Você tem essa curva de aprendizado dos personagens muito forte, muito bem delineada. E isso é trazido não só às entrelinhas, mas é uma discussão que vem realmente no primeiro plano. Então toda hora essa questão da vida, de como é viver, de aceitar ou não a morte, são coisas que são realmente postas em evidência, e isso é muito interessante e ao mesmo tempo surpreendente por ser um filme infantil. No entanto, esse filme não tem uma carga tão pesada no sentido de ser realmente um filme para baixo. Pelo contrário, ele consegue dosar muito bem a parte de humor, o que é característico dos filmes do estúdio, fazendo então esse balanço muito interessante entre uma discussão forte sobre o que é viver, ao mesmo tempo com piadas que são engraçadas e que funcionam tanto para adultos quanto para crianças. A relação do Joey com a 22 é muito interessante porque a gente vai vendo dois personagens que têm perspectivas completamente opostas, mas que casam muito bem e gera realmente um aprendizado para os dois. O que a 22 acha que é importante acaba interferindo no que o Joey acha que é importante e vice-versa. Então a gente vai vendo que do início do filme até o final, eles se tornam pessoas melhores porque eles aprendem coisas juntos. Então eu acho que nesse sentido a jornada do filme é muito interessante e no final você fica realmente refletindo. É um filme que utiliza piadas bem sarcásticas e tem um humor um pouco irônico que acaba trazendo um pouco dessa experiência de um cara que é meio bobão, mas que ao mesmo tempo é muito ambicioso, e de uma personagem que, embora nunca tenha vivido, ela acha que já tem todo o conhecimento. Então isso vai gerando uma série de quebra de expectativas entre os dois, e são piadas que também envolvem o mundo real. Então nesse sentido é realmente um humor um pouco refinado que para as crianças vai ter essa sensação de algumas piadas bobinhas, mas se você é adulto você vai ver que tem piadas ali que tem um contexto mais forte, digamos assim, envolvendo realmente coisas do cotidiano, Por exemplo, tem uma piada envolvendo o New York Knicks, que é um time de basquete muito famoso que não ganha muito tempo. Então tem algumas coisas assim que são bem interessantes que o filme aborda. Além disso, outro ponto interessante do filme é em relação à sua ambientação, porque o filme se passa em dois locais, basicamente, Esse pós-vida e Nova York. E aqui a gente vê que tem uma distinção muito forte, muito bem marcada. Enquanto Nova York tem essa questão do ritmo acelerado, a direção aproveita muito bem isso e casa com a trilha sonora, que a gente tem o jazz aqui, que é uma música mais rápida. O Não Vida, a gente vê que tem uma música um pouco mais experimental, uma coisa realmente meio etérea, sabe? Que mistura ali um pouco de música eletrônica. E o espaço que a gente tem aqui mescla tanto com locais, que tem uma ausência de cenário, espaço todo preto, coisas assim, com o local onde a 22 vive, que é assim uma coisa muito lúdica. Então é legal ver essa distinção, inclusive em relação a onde a 22 vive, a gente vê ali que tem os Zés, que são umas figuras etéreas que guiam, digamos assim, as almas, que também tem um design de produção muito interessante, porque é um monte de rabisco que mistura meio que os dois gêneros, masculino e feminino, e cria realmente essa coisa do eles são algo além. Então o filme brinca muito realmente com essa ideia do o que é a vida, o que é o além. Então tem também essa discussão que eu acho que embora não seja tão explícita quanto a questão da vida e a importância da vida, também é importante. Então, de maneira geral, Soul é um filme muito divertido que traz essa roupagem de um buddy movie com dois personagens principais muito cativantes e que sabe dosar muito bem o drama com a comédia. E além disso é um filme que, pensando em 2022, que a gente teve muitas discussões sobre essa coisa do aproveitar melhor a vida, dar importância para os pontos mais importantes de fato e não pensar de uma maneira mais supérflua, é um filme que realmente cai como uma luva porque tem como principal mote essa questão do o que é viver e o que é sobreviver. E você, já assistiu o Soul? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.